Graça e paz do Senhor Jesus. Estamos aqui de volta para falar um pouquinho mais sobre jejum. E esse curta de hoje é para falar sobre aquela ideia equivocada de que jejum só é válido quando se tira todo o alimento e você não come nada por um longo período de tempo, né? Na verdade, nós vamos ver aqui alguns exemplos na Bíblia de jejuns que eram parciais, mas que tinha um objetivo muito claro, né? Na verdade, há vários e vários exemplos. Ah, a gente pode lembrar aqui, por exemplo, dos nazireus, né? Que faziam um voto e dentro desse voto tinha um jejum, que era um jejum permanente, no qual aquele que havia feito o voto não podia consumir nenhum tipo de bebida alcoólica, né? Ou vinho. Ah, nós temos também aquelas próprias leis dietéticas, né, do Antigo Testamento, que restringiam uma série de alimentos, especialmente tipos de carnes, né, que não podiam ser consumidas. E não é porque elas faziam mal ou coisa parecida, existe uma série de mística, né, em torno disso, mas simplesmente porque Deus determinou didaticamente que aquilo fosse algo impeditivo para que aquela pessoa celebrasse depois o culto. Ela se tornava cerimonialmente impura, né? Mas eu queria focar hoje numa conhecida passagem que é de Daniel. E lá no livro de Daniel, capítulo 1, o versículo 8 diz que Daniel resolveu firmemente não contaminar-se com as finas iguarias do rei, nem com o vinho que ele bebia. Então pediu ao chefe dos eunucos que lhe permitisse não contaminar-se, né? E mais adiante, no versículo 12, experimenta, peço-te, os teus servos 10 dias, e que se nos deem legumes a comer e água a beber. Então se veja diante de ti a nossa aparência e a dos jovens que comem das finas iguarias do rei, e segundo vires, age com os teus servos. Bom, algumas seitas, principalmente, as seitas assim neo-judaizantes, né, que têm regras rigorosas dietéticas, elas costumam pregar, né, que aquela dieta escolhida por Daniel é uma dieta perfeita, uma dieta que Deus vai abençoar e tudo mais. Na verdade, a gente não pode tirar do contexto o que estava acontecendo ali. Porque qualquer pessoa racional sabe que uma pessoa que come só legumes e água vai ficar desnutrido. Não vai ficar melhor nutrido do que uma pessoa que consome proteínas, né? Então, o que aconteceu ali, né? O que aconteceu de fato ali? Veja, Daniel, ele estava entre os exilados de Judá, ele tinha sido deportado de Judá para a Babilônia, e isso aconteceu porque ele era um nobre, né? Ele era um jovem com muito potencial de estudar e de também transmitir conhecimento de Judá, né? O rei da Babilônia era muito sábio, ele não queria apenas escravizar os povos, ele queria adquirir a cultura deles e somar tudo que fosse possível. E Daniel estava ali nessa situação. É evidente que ele estava muito triste por tudo que aconteceu com Judá. Só que o ponto ali é que ele foi obrigado a participar da dieta que todos os outros jovens nobres estavam participando. E essa dieta incluía alimentos que eram oferecidos aos falsos deuses, né, aos ídolos. E Daniel entendeu que aquilo seria uma afronta ao Deus vivo e verdadeiro, a quem ele temia e seguia, né? Então, Daniel, ele primeiramente resolveu no seu coração ser fiel. Ele poderia aproveitar a situação de que entre todos os exilados ele estava em melhor situação. Ele estava entre os nobres. Poderia se aproveitar e comer daquela comida
maravilhosa que lhe era servido, comida de reis. Mas ao invés disso, ele julgou que ser encontrado fiel por Deus estava acima de qualquer uma dessas coisas. Daniel, naquele momento, resolveu estar na dependência de Deus e do poder de Deus e do propósito que Deus tinha para a vida dele e dos seus amigos. E por isso ele resolveu não se contaminar com aquela comida e propôs comer apenas legumes e água. É evidente que depois de 10 dias ele estava mais forte, né, mais vistoso. Não é por causa dos legumes, mas porque Deus o abençoou. Porque Deus fez com que ele e os seus amigos ficassem mais fortes, né, mais bonitos, mais vitaminados. Foi o poder de Deus agindo. Porque Daniel confiou naquele de quem provém tudo aquilo de que necessitamos. Todas as nossas necessidades são atendidas, é por Deus. É Deus que nos dá o pão de cada dia, é Deus que nos dá a saúde, é Deus que nos dá os livramentos de que necessitamos. Então aquele jejum, que foi um jejum parcial, né? Mas aquele jejum era, por um lado, a ideia realmente de se abster de tudo aquilo que pudesse comprometer a sua santidade, né? Mas principalmente a atitude de dependência de Deus. Também o jejum para nós tem que ser isso. Não necessariamente nós vamos tirar da nossa dieta coisas contaminadas ou idólatras, porque não necessariamente esse é o caso, né? Uma comida vai se tornar um ídolo para você se você for um glutão ou um alcoólatra, mas ou talvez um consumidor compulsivo, né, de açúcar, de doce, de café, sei lá o que. Isso você deveria realmente se afastar para que nessas pequenas coisas a suficiência de Deus fosse provada para você. Mas é também necessário que para que a nossa oração ganhe uma profundidade maior, que a gente aprenda a depender de Deus também, provando, né, colocando à prova o nosso corpo, o nosso organismo, com relação a coisas que normalmente nós dependemos, nós necessitamos. E a prova que está ali subtendida no jejum é que nós necessitamos, primeiramente, e no fim das contas, somente de Deus. Então, para o jejum de sexta-feira, já vai se planejando, tá? Você vai fazer um jejum completo, né? Vai ficar abstêmico de toda e qualquer comida sólida, né? Vai tomar só água. Ou você vai, até por questões médicas, eliminar algumas coisas menores. Você vai fazer um jejum parcial, né? Vai pular uma refeição, você vai pular 2 refeições, você vai fazer um período inteiro, né? Você vai tirar só o doce, você vai tirar só o tempero. Como é que você vai fazer? Vai se planejando. Aí, entre amanhã e até sexta-feira, a gente vai falar um pouquinho mais nos detalhes para que você monte então a sua estratégia de jejum. Mas, à luz do que nós vimos hoje, é perfeitamente possível fazer um jejum parcial e, por meio desse jejum, obter mais eficácia na oração. Tá bom? Então, Deus abençoe a sua preparação, que Ele de fato possa inclinar os seus ouvidos e ouvir aquilo que o seu povo está clamando. Deus abençoe você e a amada igreja dele. Amém.